Hoje eu quero compartilhar com vocês sobre o solos Christus, somente Cristo. E o texto que eu queria compartilhar está lá em Romanos 8, versículo de número 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Versículo 34. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Esse texto que nós acabamos de ler aqui vai virar uma descrição de provando que nada pode nos separar do amor de Cristo, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. O solos Christus fala que somente Cristo, porque durante a época da Reforma, as pessoas acreditavam que Cristo não era suficiente. A supremacia de Cristo ela foi questionada. A supremacia da obra de Cristo foi questionada. A Igreja Católica dizia que Cristo mais indulgências. Ou seja, para você ser salvo, não era suficiente você crer nesse Deus que, se é por você, nada pode contra você. Não era suficiente você crer nesse Cristo que morreu, mas não apenas morreu, mas que ressuscitou e foi para a glória, está sentado à direita de Deus. Ele que disse que ia preparar lugar para que eu e você fôssemos juntamente com ele morar no céu. Mas para aquelas pessoas da Igreja Católica naquele período, Cristo não era suficiente. Era Cristo mais a indulgência. Eu tinha que pagar para entrar no céu. Eu tinha que dar algo. Eu tinha que fazer a minha parte. Eles acreditavam muito na meritocracia. Então, se eu tinha algum parente que faleceu e não estava no caminho do Senhor, então eu podia dar uma posse de algo que eu tinha, uma propriedade que eu tinha, ou um grande posse de dinheiro para a igreja, e isso me possibilitava então a entrada no céu. Uma outra coisa que eles diziam que era Cristo mais as penitências. Não é suficiente a obra de Cristo, a obra perdoadora de Cristo. A Bíblia vai dizer que Jesus levou sobre si toda ofensa, toda vergonha, todo pecado. Ele assumiu o nosso lugar. Como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Mas isso para eles não era suficiente. Assim como Jesus sofreu, nós também precisamos sofrer. Então, à medida que as pessoas iam e confessavam seus pecados, elas precisavam pagar penitência, elas precisavam fazer orações, preces, fazer vários sacrifícios para que de fato fossem perdoadas. Que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que uma vez que a gente pede perdão, reconhece o nosso pecado, pede perdão, nós temos um advogado fiel, que é Cristo Jesus. E ele está ali pronto a nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas a Igreja Católica cria nas penitências. E uma outra coisa que eles acreditavam também é que, além de você, Cristo mais a indulgência, Cristo mais a penitência, eles acreditavam no Cristo mais o envolvimento nas atividades eclesiásticas. Se você não fosse um cristão, ali no caso um cristão católico, participativo, você não era garantido sua entrada no céu. Ou seja, se na igreja de hoje você não fosse aos cultos, você não participasse da reunião, logo você não iria para o céu. Eu não estou dizendo que nós não devemos participar das reuniões. É lógico que a Bíblia incentiva que nós devemos estar na comunhão, devemos estar no corpo. Nós somos parte do corpo, membros do corpo. Mas isso era colocado de forma impositiva. Uma vez que as pessoas não participavam de alguma atividade, elas se sentiam, eram colocado um peso, uma condenação, uma culpa sobre elas, para que elas participassem cada vez mais, se envolvessem cada vez mais, para que elas então conseguissem adquirir o direito a entrar no céu. Mas nós cremos que pela fé em Cristo Jesus, que morreu por nós, o que ele fez foi suficiente. Olha o que o texto, a carta aos Hebreus diz, no capítulo de número 7, versículo de número 23. Ora, daqueles sacerdotes tem havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício. Mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Portanto,
Ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive para interceder por eles. E no versículo capítulo 9 diz o seguinte, que quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, adentrou no único, maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por homens, isto é, não pertencente a esta criação. Não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no sacerdote, no Santo dos Santos, perdão, de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará nossa consciência de atos que levam à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. É por essa razão que nós dizemos somente Cristo, porque o sacrifício dele foi suficiente. Durante toda a história da Bíblia, nós vemos que vários animais foram sacrificados para que o pecado do homem fosse coberto. Desde Adão, o homem pecou, e para que o pecado fosse coberto, alguém precisava pagar por isso. Alguém precisava pagar pela injustiça. Deus é santo, então a ira dele está sobre toda impiedade, está lá em Romanos 1. Então a injustiça, o pecado é uma ofensa à santidade de Deus. Então alguém deveria ser punido, alguém deveria sofrer pela impiedade, pelo pecado, que é uma ofensa contra Deus. E muitos animais foram sacrificados, é isso que esse texto está falando. Mas Jesus não veio como animal, ele veio como o próprio Deus, ele encarnou, ele assumiu o nosso lugar e sofreu. Ele assumiu o nosso lugar e sofreu. E de uma vez por todas, o sacrifício dele foi suficiente. Não é preciso mais sacrificar mais nada. Nenhum animal precisa ser sacrificado. Hoje, Cristo é suficiente. A obra de Cristo é suficiente. E nós alcançamos isso. Nós vivemos isso pela fé que nós temos nele. Se nós crermos e confessarmos ele, isso é suficiente para que nós venhamos ser salvos e encontrar com ele nos ares no dia da sua vinda. Essa é a mensagem que eu tenho para você. Somente Cristo.